Oi, crianças! Nessa aula a gente vai falar sobre ética na administração. Quando a gente começa a discutir responsabilidade social, a gente começa a falar sobre o papel das organizações no amparo social. E é nesse contexto que a gente precisa entender o papel da ética. Por quê, gente? Porque ética é a nossa relação com a reflexão do comportamento humano. Quando a gente fala de ética na administração ou de ética organizacional, a gente está falando de buscar além nesse comportamento humano e deixar de discutir apenas a ética individual, a ética social, a ética de conjuntos sociais. Desculpa, a gente vai discutir ética no meio da organização, nas ações organizacionais. E aí, nesse contexto, a ética na administração ela tem 4 aspectos. Esses 4 aspectos dizem respeito aos níveis onde nós vamos avaliar a relação de organização e ética ou dos indivíduos e organização. E aí também é interessante que a gente observe que para cada nível eu vou ter questões éticas diferentes a serem discutidas. Esses níveis são ética no nível social, ética no que diz respeito aos stakeholders, ética no que diz respeito à administração e políticas internas e, por fim, a ética no nível individual. Cada um desses níveis é definido a forma em que essas relações de organização vão se dar dentro do que a gente entende que seja moral e que seja ético no nosso contexto atual da sociedade. No primeiro nível, que é o que a gente chama de nível social, eu vou avaliar a ética da própria presença da organização em sociedade. Como é que eu faço isso? Eu vou analisar quais são os impactos que essa organização causa na sociedade, quais são os impactos que a sociedade causa também na organização, e ainda nesse contexto eu vou ter a capacidade de avaliar as questões éticas como, por exemplo, a minha empresa ela trabalha com, por exemplo, mineração. É justo que essa minha empresa que trabalha com mineração possa influenciar em decisões governamentais? É ético isso? É correto que as organizações possam fazer doações a partidos e candidatos políticos, sabendo que esses indivíduos, depois de eleito, têm que tomar decisões que às vezes sejam de interesse dessas organizações? É justo que os executivos, de um modo geral, ganhem mais que os trabalhadores operacionais? É esse tipo de discussão que a gente vai ter na ética no nível social. No segundo nível, a gente tem ética no nível stakeholder. A gente já trabalhou esse conceito de stakeholder, mas a gente vai falar de novo. O que é stakeholder? Stakeholder é a parte interessada, que está relacionada com a organização de forma direta ou indireta. E por que é interessante que eu analise a ética no nível stakeholder? Porque eu vou avaliar como é que a minha organização impacta no que está relacionado a ela. Ambiente externo, ambiente interno direto, mas principalmente ambiente externo. Como é que ela impacta no meio ambiente? Como é que ela impacta nos clientes? Como é que ela impacta nos fornecedores? Então, no nível stakeholder, eu vou discutir, por exemplo, quais são as obrigações que a minha empresa tem com o impacto que ela causa no meio ambiente. Quais são as obrigações que a minha empresa tem com o impacto que ela causa no trânsito, na mobilidade urbana? Quais são os impactos que a minha empresa... quais são as obrigações da minha empresa nos impactos que ela causa na economia, os impactos que ela causa no cliente por meio da composição dos seus produtos? É por conta da ética no nível stakeholder que a gente começa a discutir, por exemplo, a importância de colocar nas embalagens alertas de esse produto tem alto teor de calorias, esse produto não deve ser consumido em grandes quantidades, o abuso de bebida alcoólica causa má saúde. Isso são questões de ética no nível stakeholder. No terceiro nível, a gente tem a administração e políticas internas. Eu vou avaliar a relação da minha... já avaliei a relação da minha organização com a sociedade como um todo, a relação da minha organização com as partes interessadas, e agora, na administração e políticas internas, eu vou olhar para o ambiente interno e eu vou analisar a relação da minha organização com os indivíduos no ambiente interno, com as questões do ambiente interno.
E eu vou discutir a relação da minha empresa com os meus empregados, questionando coisas como, por exemplo, quais são as obrigações dos meus funcionários, eticamente falando? Qual tipo de compromisso eu posso exigir dos meus funcionários? Como é que eu vou lidar com a história de vestir a camisa? O que meu funcionário tem que fazer pela minha empresa? O que é ético que eu espero dele? Então, por exemplo, a minha empresa não dá condições do meu funcionário almoçar no ambiente de trabalho. Mas a minha empresa não quer que o meu funcionário perca trabalho porque ele está com problemas de saúde por má nutrição. Aí a gente vai discutir a ética no nível de políticas internas. Eu vou analisar como é que isso se dá. É o mesmo que eu discuto, por exemplo, quando eu exijo do meu funcionário fardamento e eu não dou a ele fardamento. É aí que a gente discute essas questões, ok? No último nível, que é o nível individual, eu vou analisar a relação de uma pessoa com outra dentro do ambiente organizacional. É o momento onde eu vou avaliar como é que os indivíduos se comportam uns com os outros e quais são as obrigações éticas de uns com os outros. Então, por exemplo, quais que são as obrigações e direitos que os meus indivíduos dentro da organização, meus funcionários, meus colaboradores, têm como humanos e também como colaboradores? Qual a obrigação que cada indivíduo tem em relação aos seus colegas de trabalho? Olha como isso é interessante. Muitas vezes a gente não para para pensar o quanto nós precisamos de comportamento ético para que eu me relacione com outro funcionário. Então, por exemplo, quando a gente fala de assédio moral ou de assédio sexual, a gente está falando de questão ética no nível individual. A gente está falando do comportamento de um indivíduo com o outro que impacta diretamente na organização. Isso é preciso ser discutido porque eu preciso discutir qual é a relação que o meu funcionário tem, qual é a obrigação que ele tem com essa relação em relação a outros funcionários. Outra coisa que é interessante a gente questionar é quais são as condutas que os indivíduos devem tomar no que diz respeito às decisões que impactam nos outros indivíduos. Então, por exemplo, eu tenho um relatório para entregar. Se eu não receber informação do Zezinho, eu não consigo fazer meu relatório. O Zezinho tem prazo de 48 horas para levantar as informações, mas eu tenho as mesmas 48 horas para entregar meu relatório. Se o Zezinho deixar para o final do prazo dele para entregar as informações, eu não entrego meu relatório no prazo. Então a gente vai discutir esse tipo de questão ética no nível individual, ok? Turma, tá claro até aqui? Alguma dúvida? Não? Então, por hoje é só e do nosso vídeo vocês estão liberados.